Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículos do 47 ao 54. E no Evangelho de hoje, Jesus é como se estivesse narrando a maldade ao longo da história, onde ele cita até mesmo o sangue de Abel. Depois cita o sangue dos profetas, aqueles que vieram anunciar e também foram mortos. E depois ele cita aquele povo, dizendo que são testemunhas dos pais que mataram os profetas. Ou seja, com isso, nós precisamos tomar uma decisão de romper com talvez as velhas práticas que nós herdamos por costume ou por modelo, porque nós vimos os nossos pais, talvez os nossos avós e quem tem lembrança dos bisavós. É necessário uma ruptura com esse jugo hereditário por repetição, aquilo que vai se repetindo. E para isso nós precisamos pedir a luz do Espírito Santo, que o Espírito Santo venha revelando em nós tudo aquilo que não é do agrado do Pai, tudo aquilo que foi formando a nossa história, principalmente as dores, as mágoas, os rancores, os sentimentos de desamor. E aí isso vai nos transformando, vai nos moldando, mas o Evangelho, o Espírito Santo, a Eucaristia tem sim, desde que haja uma abertura, o poder de nos transformar. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, disse o Senhor: ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que o mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, como falávamos ainda na introdução, sobre essas situações recorrentes que muitas vezes foram passadas ou nós absorvemos através da história, mas que precisa ser mudada, que precisa ser transformada. Claro, falo aquilo que não é bom, que muitas vezes nós nem sabemos, porque praticamos algo como aquilo que foi formado em nós, mas que, por vezes, não agrada ao coração de Deus. E a gente sempre ouve falar aquela frase, né? Precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E às vezes essa frase nos engana, porque querendo deixar um mundo melhor, nos preocupamos em construir, nos preocupamos em conquistar, nos preocupamos em juntar. Mas mais importante do que deixar um mundo melhor para os nossos filhos é deixar filhos melhores para esse mundo. E entenda, quando falo filhos, não só falo filhos consanguíneos, mas falo dentro da nossa vida, na nossa profissão, na nossa casa, no nosso ambiente social. Quantos ali não olham para nós e às vezes vão reproduzindo aquilo que fazemos? Então, falo nessa abrangência, né, usando esse ditado.
E como nós podemos deixar filhos ou pessoas melhor para esse mundo? É nós nos transformando. Somos nós quando assumimos o Evangelho e moldamos a nossa vida conforme o Evangelho. Quando formamos o caráter, quando ajudamos a ter um coração misericordioso que perdoa, quando nós, através do nosso exemplo, eles nos vêm pedindo perdão. Como podemos deixar filhos melhores para esse mundo? Ensinando a doutrina da fé, aponto aqui, porque logo aqui está o altar da Santa Igreja. Levando os nossos filhos a ter essa base da Escritura, conhecendo Jesus Cristo, conhecendo a vida dos santos. E ali a gente vai sendo transformado. E através do nosso exemplo, dos bons exemplos e práticas, os nossos filhos também vão assimilando aquilo, porque a palavra converte, mas o testemunho arrasta, Tem até aquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, nós precisamos haver essa ligação entre o falar e o fazer. Então peçamos hoje essa graça do Espírito Santo que nos ajude cada vez mais a buscar o reino dos céus e implantá-lo aqui nesse mundo através do amor e da vivência da caridade. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.